SESI, Serviço Social da Indústria, pelo futuro do trabalho, apresenta... Que legal, cara. Então, Zé, tava pensando lá o esquema das nossas saídas do segundo semestre, né? Aham. A gente podia fazer uma lista, assim, ver lugares. Aham. Porque a gente já tá em setembro, né? Se a gente não se organizar, o tempo passa e a gente acaba não fazendo as nossas saídas. E a gente não consegue dar continuidade às nossas saídas, né? Então, o que eu pensei? Esse museu aqui, da Marinha, que é um museu legal, porque a gente não fez nenhuma atividade aqui perto do mar. O Parque da Luz também a gente não foi, né? É, o Parque da Luz era pra gente ir com a turma do Eneja, né? E aquele parque, aquele que tem no Estreito, esse Bosque Pedro de Medeiros é bem legal. Eu já estive lá. É adaptada? Então, é isso que eu não sei. Eu vou perguntar pra Sônia, porque ela mora ali perto. Pergunta pra ela, né? A gente pode marcar pra ir lá. E é bem bonitinho também. Olha só, não tem uma nuvem. Tá bem legal, bem ótimo. O céu bem estrelado. De ontem, né, veio a chuva, né? Então, ainda bem que não entrou vento sul. Meu nome é Daniel Godinho Berger, eu tenho 54 anos de idade, nasci em São Paulo e estou desde 1990, com 21 anos, vim para Florianópolis. Vim para cá para fazer faculdade de Geografia e para viver meu segundo casamento. Para mim, o que marca, o que recortou a minha experiência de escolarização foram as dificuldades que eu vivenciei na minha vida por conta da orientação sexual. Então, que eu digo assim, que naquele momento, para mim, era um dilema na minha vida, né? Deixar de estudar por conta das questões da sexualidade, né? E assim vai, né? As pessoas deixam de estudar porque precisam trabalhar, deixam de estudar por conta assumem casamentos, né? Tem maridos que a esposa não quer que ele estude, tem esposa que o marido não quer que estude. Fui um dia passando em São Paulo, no centro de São Paulo, dentro de um ônibus, tinha uma faixa atravessando a Brigadeiro Luiz Antônio. Venha concluir o ensino fundamental, o ensino supletivo. E ali eu me conheci amigos, conheci a EJA, né, e aprendi muita coisa que eu trouxe, que eu tenho buscado como memórias, inclusive na minha formação acadêmica, né. A experiência de tocar, ter a oportunidade de entrar em sala, me conectou com uma experiência que era anterior de quando eu estava na EJA. Que as pessoas lá na EJA falavam pra mim assim, pô, tu ensina, que legal, eu consegui entender o que você está explicando, você nunca vai ser professor. E aí, Zé? Bem? E aí, Daniel? Como é que tá, amigão? Beleza? Beleza? Como é que tá? Vamos subindo? Vamos. Calorão hoje, né? Como é que tá a tua pesquisa? Tá boa, tá. Eu vi o vídeo, né? Aquele vídeo lá fala do que mesmo? Da pessoa com autonomia, né? O que eles falaram sobre autonomia? Eles falam muita coisa, né? Falam sobre a gente morar sozinho, a gente ter a nossa própria autonomia, sem ficar dependendo da nossa família. Isso é bem o que o Jairo falou, né? Na entrevista dele, né? Cego, morando sozinho. E acho que isso vai te ajudar, né, Flávio? Vai. Amanhã na roda de conversa. Vai me também, ajudar né? um pouquinho. Ô, seu Carlos, tudo bom? A FLODEF está numa localidade que é neutra, vamos dizer, né? Então aqui a gente recebe estudantes que vêm do Santa Vitória, que vêm do Morro do Horácio, que vêm do Morro do 25. O que tem em comum nessas comunidades, né? São comunidades que tem uma falta de investimento público, não tem poucas oportunidades de lazer para essas pessoas, né? Não tem uma centralidade, assim, por exemplo, uma praça, uma coisa que onde as pessoas se encontrem, né? Um centro esportivo, né? Então, para quem é deficiente, principalmente, né?
a Fludef ela acaba funcionando como um espaço de sociabilidade. Então, elas constituem um território aqui. E isso, inclusive, é uma das nossas frentes, né, que é a ampliação da territorialidade das pessoas com deficiência, né? Sejam pessoas com deficiência física, que é no caso da Fludef que predomina, mas também com as pessoas que têm outros tipos de deficiência, a territorialidade ela é muito restrita, né? Assim, os lugares que você pode ir, com quem você pode estar, tudo isso é mais reduzido em relação às pessoas que não têm deficiência, né? Nós vimos que as pessoas iam para a escola e assistiam aula e voltavam para casa. Então elas não tinham uma relação de pertencimento. O pertencimento ele é fundamental para a construção do território. A escola deixou a desejar, os pais deixaram a desejar porque não quiseram que a gente estudasse, né? Mas mesmo assim, daí eu fiquei naquilo ali, casei muito nova, né? Casei, tive filhos. Aí depois fiquei só cuidando da casa, atividade da casa, limpando casa e fazendo as coisas. De repente, né, eu vi um jornal do almoço, né, falando sobre o EJA. Daí eu olhei e falei assim, pô, tá aí, agora é a minha vez. Agora eu vou estudar para me ser alguém na vida. Aqui no EJA, ia ter aula. Aí eu disse para ela, eu quero continuar os estudos porque eu parei de primário. Aí ela assim, então tá. Aí estou aprendendo cada vez mais. Até a minha letra melhorou muito bem. Eu comecei aqui na EJA, né, através de... Quando eu comecei a trabalhar como sobre-aprendiz, aos 15 anos, né? Daí eu vim pra cá, falei com os professores aqui, e aí comentei com ele, tô trabalhando, eu quero... Só que para isso acontecer, eu quero continuar estudando. Daí eu comecei, os primeiros dias a gente fica meio acelerado, meio nervoso. O meu objetivo é seguir um ensino médio, entrar numa faculdade, fazer um curso especialização daquele bem grande para um dia, quem sabe, eu ter minha própria autonomia. Então, isso é meu objetivo. É um desafio, não somente da pesquisa, é conseguir mobilizar o desejo, né? Chegar, aproximar e buscar aquilo que a pessoa quer de verdade, que é para além de fazer uma atividade para passar de ano ou para ter um certificado. Não, eu entendi a pesquisa de uma forma diferente. Eu pesquisei sobre isso. Eu fui lá, pesquisei no mesmo dia, eu pesquisei e já fiz tudo. Então não é assim. Vai quebrar a cabeça, não é assim. Meu Deus do céu, tanta coisa. Mas pelo menos a pessoa aprende mais, né? Quanto mais você estuda, mais você aprende. É que a gente também tem uma experiência de pesquisa na escola, que é a cópia, que é buscar um texto que fale daquele assunto, né? E esse texto que fala daquele assunto, ele é resultado do pensamento de alguém. Então a gente vai lá e pega um pensamento de alguém e esquenta para nós, como se fosse um prato requentado. Ideia diferente do que a gente chama da problematização, né? É diferente de quando você vai problematizar. Mas por que é assim? Por que chegou a esse resultado? Então, na verdade, assim, a gente tem trabalhado aqui principalmente com a problemática, que é a pergunta. Por que a gente fica bastante tempo na pergunta? Porque a pergunta é como se fosse o nosso mapa de intenção, é para onde a gente quer ir. É muito mais fácil chegar a qualquer lugar quando a gente sabe para onde a gente quer ir. Luciana, você não falou qual que é a tua problemática, né, da pesquisa? A primeira pesquisa. A primeira pesquisa foi as minhas flores, né? As flores do meu jardim. E agora estou dando continuidade na segunda pesquisa sobre como montar uma floricultura, que é o meu sonho, de conseguir montar uma floricultura. Mas por isso eu preciso estudar muito nela, né? Na pesquisa, com a ajuda do professor, claro. Do José Flávio era uma pergunta que era desafios cotidianos da pessoa com deficiência, e a partir daí você tem uma problemática. Então, essa problemática ela não vai dizendo para o professor, ela vai dizendo para si mesmo. Então, assim, o José Flávio que começou a pesquisa, é o mesmo José Flávio que terminou a pesquisa, que está na segunda etapa agora? O que mudou?
Mudou bastante. Tô pegando o ônibus sozinho, tô saindo da minha casa sozinho, tô vindo pra cá sozinho. E aí eu vou tendo aquela minha própria autonomia que eu nunca tive, tá? Isso eu vou dizer pra vocês, que eu nunca tive. Porque jamais ia imaginar que eu ia chegar nessa autonomia que eu tô agora. Ter a minha própria decisão. Não, hoje eu vou fazer tal coisa, eu vou porque eu posso, eu quero, eu consigo. Algumas pesquisas elas caminham mais nesse sentido, né? De você buscar caminhos, de você discutir. Então, por exemplo, a gente está essa semana vivendo a Semana de Mobilização Nacional pelo Direito à Educação de Jovens e Adultos. E na pesquisa do José Flávio, ele tinha um desejo de fazer uma live, ele queria conversar com pessoas, ele tinha uma vontade muito grande de falar sobre as pessoas, até porque é pela oralidade que ele consegue expressar melhor o que ele sabe. Né? E a pesquisa sobre acessibilidade, então vamos fazer uma roda de conversa. Como é que as pessoas lidam com a sua autonomia? Em que momento as pessoas perceberam assim, olha, que a gente precisa correr atrás para ser autônomo? Eu me chamo Rita, eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos vermelhos, pintados. Estou vestindo uma camiseta preta, escrita Eneja, é o nosso Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos, uma calça jeans azul, um tênis azul. E estou aqui para acompanhar essa roda de conversa com muita curiosidade. O que é autonomia? A autonomia, para mim, é bem diferente de independência. E parece que os dois conceitos, eles são confundidos. Autonomia, para mim, é o poder de escolha. E independência é eu poder fazer as coisas sem depender do outro. Então, são dois conceitos, no meu entendimento, bem distintos. Isso que eu estou buscando aqui, com todos vocês, né? Isso, só gratidão a Deus sempre, porque eu me espelho muito no Zé, né? Que ele é um guerreiro, assim como o professor que está aí ajudando a gente nesse quesito aí de a gente encarar as coisas de frente, não ter medo. Quanto é importante o papel fundamental que tem a EJA, que é esse papel de libertação, de dar essa liberdade para a pessoa, e o quanto o processo de educação, a escola, tem um papel fundamental nisso, né? O quanto a educação liberta, o quanto a educação te proporciona contato com outras pessoas, o quanto ela te proporciona entender o mundo, né, de uma forma diferente, ter consciência, como falou nosso colega, das possibilidades que o mundo oferece para ela, dos direitos que ela tem, da possibilidade que ela teria de frequentar uma escola, do direito de frequentar uma escola, do direito de fazer parte da sociedade como um todo, né? Então, eu acho que a educação ela é importante para todas as pessoas. Eu acho que a pessoa com deficiência ela ultrapassa até um limite, porque é ela que dá consciência para as pessoas de aonde elas podem chegar, né, com relação à sua deficiência, tendo autonomia, tendo independência, né? E uma reflexão que a gente tem feito assim, Como que eu busco isso? Em que momento que eu busco isso? E a Eu tenho que ter um momento certo ou eu tenho que ter um momento para me buscar, né? Então, Todo momento. tem que ter uma forma de ir atrás de solução, de ir atrás de busca, né? De pesquisar que momento que a gente tem que ir atrás da autonomia. Então, para mim, eu acho que esse já é o momento de cada um de nós aqui ir atrás da nossa própria autonomia.
aqui foi o vermelho e 2 pontos. O Zé Flávio, o Zé, né? Eu já vou chamar ele direto de Zé. Eu já conheço ele desde antes de trabalhar com o EJA, né? Porque ele já é atleta de bocha há muito tempo. Então, no caso dele, eu já venho uma amizade pregressa do EJA, né? Então, assim, é muito legal ver isso. Eu vi ele começando no EJA, eu vi que o EJA trouxe possibilidades, ele conseguiu entrar no mercado de trabalho, está se dedicando cada vez mais aos treinamentos. Um episódio que é muito bacana, que a gente conseguiu superar nesse ano mesmo, uma das questões que ele botava era transferência. Transferência é simplesmente sair da cadeira para ir para outro lugar. Que ele falava que ele tinha muita dificuldade, que ele não conseguia sozinho, que ele precisava da ajuda da mãe, da avó, enfim, né? E aí então a gente começou a fazer um trabalho de formiguinha, tudo mais. Fui passando alguns exercícios para ele e aí depois eu tive a grata surpresa que depois de cerca de 3, 4 semanas, ele por conta própria conseguiu fazer a transferência da cadeira dele para a cama, que era uma coisa que pra gente é uma coisa super simples. Para ele já é uma baita vitória. Consigo fazer tal transferência, consigo ficar em pé. Prepara. Atrás da linha na 1. Prepara. Foi! Vai, Zé, vai, Zé. Aê! Vitória do círculo. Fez a linha. Última agora. Quem vencer, vence tudo. Sempre gostei de uma metáfora para EJA como uma estação de trem, sabe? Assim, como um terminal, um lugar de passagem. É um lugar que você passa, que você traz suas histórias, e é ali onde você vai se fortalecer e vai se reconstituir e reconstruir a sua história. As pessoas chegam na EJA, é muito comum, com uma sensação de certa forma, uma culpabilização pela trajetória, né, de escolarização, ou culpabilização, ou então uma fatalização, né? Então, assim, eu parei de estudar porque eu precisei trabalhar, né? Eu nunca parei de estudar porque a escola que eu estudava, quando eu comecei a trabalhar, não possibilitava que eu tivesse um horário flexível. E que tipo de escola que é necessário para atender a população que demanda a educação de jovens e adultos? Para poder entender isso, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa conhecer as pessoas. Porque é conhecendo a realidade das pessoas que não se escolarizaram que a gente vai conseguir entender que tipo de escolarização tem que ser ofertada. Pensar que a escola ela pode ampliar o seu olhar, porque não adianta pensar na matemática e não pensar em para quem se ensina essa matemática. Não adianta pensar em geografia se não pensar para a geografia que a pessoa tem. Então, o que seria suficiente, por exemplo, fazer o José Flávio decorar todos os rios do Brasil, explicar o que é latitude e longitude, e ele não conseguisse desenvolver autonomia para poder pegar o ônibus e sair lá do Morro do Horácio e vir para o centro? E como fazer isso? Acho que um desafio é como fazer isso sem deixar de ser escola. Ô, Reginaldo, você não vai me regar, né? Você vai me regar que eu já tô crescidinho. A horta, né? A gente não quer produzir alimentos ali porque as pessoas venham levar alimento para suas casas, mas pensar com eles assim, como que uma pessoa que tem deficiência, que é cadeirante, pode desenvolver uma horta em casa? Que tipo de equipamentos são necessários? A gente construiu, né, o pluviômetro em abril, no início do outono, né, final de março, início de abril, para medir o quê? O que o pluviômetro mede? A chuva. Isso, mede em milímetros, certo? E a gente vai localizar ele novamente aqui no canteiro para que a gente vá fazer essa medição agora no mês de final de setembro e o mês todo de outubro, tá? Então vou passar para vocês verem como que ficou, ver se tá certinho a medida ali. Tem o Reginaldo. Para a leitura inicial de hoje, nós trouxemos uma música. Nós vamos ouvir, ler e debater e escrever, né, sobre ela. Se chama Com Que Roupa, que é de Noel Rosa. Agora vou mudar minha conduta. Eu vou pra luta, pois eu quero me abrumar.
vou tratar você com a força bruta pra poder me reabilitar, pois esta vida não tá sopa. Eu pergunto com que roupa eu vou pro samba que você me convidou? Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou? Conhecia? Alguém conhecia essa música? Você conhecia? A gente não se veste só de roupa, né? Quando a gente vai para um lugar, quando a gente está se relacionando com as pessoas, se eu estou no trabalho, eu também tenho uma forma de me colocar no mundo, né? Uma forma de estar, né? Eles têm um olhar diferente, né? Quando a gente tá bem vestido, quando a gente não tá, quando a gente tá bem arrumada, quando a gente não tá, né? Então, o olhar da pessoa, ela percebe. Ela tem um olhar diferente, né? Quando a pessoa tá bem, quando a pessoa tá mal. Ele se pergunta como que ele vai se colocar nesse lugar, né? Então, a roupa é uma manifestação do gosto dele, das predileções, né? Eu me visto pra mim mesma, né? Não pra agradar os outros. Então, eu me importo comigo. É o jeito que eu gosto, eu sou vaidosa, eu gosto de me vestir do jeito que eu gosto de me vestir, não interessa se é sexo ou não, né? Sem ser vulgar. Mas eu visto pra mim, pra me amar, me gostar, não pelo que os outros vão pensar da minha roupa. Mas eu queria fazer uma provocação agora, que é a gente ir pra escrita. E na escrita, que a gente começou, né? Outro dia a gente foi, que é Quando Eu Acordo, né? Ou dos dias de chuva. Eu queria propor que a gente fosse para a escrita, e agora na escrita a palavra, a expressão provocadora seria: agora vou mudar minha conduta, eu vou para a luta. Eu quero saber o que é, para onde vocês vão. Com que roupa? Com que roupa? O importante da EJA da FLODEF é mostrar que é possível desenvolver uma educação de jovens e adultos que reconheça a importância do conhecimento, fugindo de uma política de homogeneização, né, que é a base comum curricular. Né? Então, eu acho que ela é uma EJA que se coloca como uma forma de resistência. Né? A gente quer um outro tipo de educação, a gente não quer uma educação massificada. E aí, Zé? Tudo bem? E aí, curtiu hoje? Curti. Eu também. Massa, né? Legal. A gente se fala mais tarde, então. Bom, abraço. Tchau, tchau. Tchau. A experiência da orientação sexual trouxe, naquele momento, né, para minha mãe um sofrimento para ela, que não é hoje, né? Ela é uma pessoa maravilhosa e sempre me acompanhou aí na minha trajetória, mas naquele momento a pergunta era assim: você quer se regenerar? Você quer pensar, tocar tua vida de outra forma? Eu saí da escola, eu saí do bairro que eu morava, fui morar com meus avós durante 7 meses, né? Eu trago essa reflexão porque não foi uma coisa assim, uma decisão de uma pessoa, né? Ou da minha mãe, ou do meu pai. Foi um momento, né? A dificuldade em saber como lidar com isso, né? Então havia uma compreensão de que esse afastamento talvez pudesse me regenerar. Tá, vamos se afastar disso e tal. E daí foi, mas assim, já era quem eu sou, né? Eu não sei se eu tinha dificuldade com a minha orientação sexual. Na verdade, eu não tinha dificuldade. Eu tinha dificuldade de saber como lidar com as questões das pessoas, como lidar com relacionamentos, né? Mas eu tinha uma experiência de vida. Problematizar essas questões, faz parte da educação dos jovens e adultos, sabe?
Estudar é um direito garantido pela Constituição para todo cidadão em qualquer idade. Se você deseja voltar a estudar ou conhece alguém que deseja, procure a escola mais próxima com turmas de EJA. Uma parceria SESI, Serviço Social da Indústria pelo Futuro do Trabalho.